Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula sobre as escolas do pensamento econômico, da turma de Gestão e Economia da Ciência, Tecnologia e Inovação, da Escola de Ciências e Tecnologias da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse que vos fala é o professor, mestre em Ciências, Tecnologia e Inovação pela Escola de Ciência e Tecnologia da UFRN, Tiago Bruno Lopes da Silva. De início, surgem-se as três perguntas. O que são as escolas do pensamento econômico? O que é economia política? E o que são os modelos econômicos? Né? Aqui nessa presente aula, nós estaremos tratando a evolução do pensamento econômico, traçado por algumas escolas, as principais escolas, digamos de passagem, mas as mais faladas, né, no ambiente, tanto acadêmico como econômico, as mais discutidas. O que seria economia política? Essas escolas, esses pensamentos foram fundamentais para a economia política que rege as nações. E esses modelos econômicos, que são os modelos que utilizamos quando pensamos em economia, os modelos econômicos de economia, quando entendemos sobre os modelos de oferta, de mercado, de custos de produção, teoria das firmas, políticas cambiais, monetárias, fiscais, entre outros modelos que regem a economia global. Na economia, dentro da nossa disciplina, a gente vai tratar o progresso técnico como um fator-chave do desenvolvimento econômico. A gente vai observar o pensamento das escolas no que concerne a esta visão. O progresso técnico, ele é uma variável, um conjunto de variáveis analisadas visando estabelecer o impacto das inovações no sistema econômico. Então, no pensamento econômico, né, no estudo econômico, o progresso técnico está atrelado à inovação, o impacto que a inovação promove na economia. E, como nós vamos discutir aqui, no decorrer da aula, o progresso técnico ele vai ser tratado de diferentes formatos, conforme a escola do pensamento. As escolas descreveremos nessa aula são as escolas, a escola clássica, primeira, né? A corrente neoclássica e o keynesianismo, que são próximos, os institucionalistas, a escola schumpeteriana, a escola de Schumpeter, e os neoschumpeterianos, que são próximos e pós do pensamento de Schumpeter, são próximos às visões. Antes de mais nada, vamos procurar entender como é que se regimentava a sociedade antes do pensamento econômico, né? Como é que era a forma de pensar da sociedade, como é que era a forma de se organizar a sociedade em si. Na antiguidade, a produção ela era direcionada para a sobrevivência, não se tinham os estudos econômicos da importância, né, não existiam modelos econômicos, a importância do estudo, né, científico da economia basicamente agrícola. A divisão do trabalho era mais direcionada por um trabalho escravo, né, os modelos de escravidão, né, que existiam, riqueza concentrada nos que mandavam, nos que tinham poder, e a escravidão como o trabalho, né, o trabalho direcionado somente através da escravidão. E as riquezas eram compartilhadas através de trocas comerciais limitadas, não tinham muita abrangência. Seguindo, entramos na Idade Média, com o surgimento do feudalismo, o trabalho servil, as trocas começam a se ocorrer em níveis regionais, entre povoados, entre regiões, né? Começa a surgir o papel das cidades na economia, a estrutura, né, do rei, né, a monarquia, com o sistema feudal, o sistema dos servos, a burguesia, a definição das classes, né, a estratificação das classes sociais, e a ideia da corporação do ofício e a divisão do trabalho. Aqui o pensamento mais escravista ainda existe, mas sendo pouco menos difundido, principalmente na Europa, mas mais nas colônias e outras regiões. Passa-se a ter uma expansão do comércio no Mediterrâneo, que aí a gente vê as grandes navegações,
os movimentos comerciais, né, a busca por especiarias, trocas com as Índias, né, a Rota da Seda, um exemplo, entre outras. E a influência da teologia católica no pensamento econômico, ou seja, todo o pensamento, a gente vai ver que, puxando, são contemporâneos, né, o pensamento do contemporâneo à reforma religiosa, quem se concentrava o pensamento científico, ou se concentrava todo o pensamento, era a teologia, ou seja, a igreja que determinava a forma, né, de pensar. Porém, com o renascimento científico, né, e cultural, começa a se romper passa a se romper esse pensamento, onde a fé era contra a ciência, né, o crescimento da ciência, né, aquela ideia da Terra sendo o centro do universo, onde são contrapontos com os físicos e os cientistas da época. A ideia da metodologia científica surge muito nesse momento. Começa-se as crises na estrutura religiosa através da reforma e também o desenvolvimento da tecnologia. Começa-se com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Passa-se, então, nesse processo, o iluminismo. Começa a se estruturar, né? Surge, então, o iluminismo, e a crítica social e política aos modelos econômicos que existiam, que era o rei como detentor de toda a economia, e todos que trabalhavam tinham que servir ao rei, com impostos, e o rei regulava todo o processo em si. Passa-se a ter uma busca pela explicação racional da economia, os pensadores, né, a burguesia começa a se pensar, poxa, essa economia, o controle monetário, o controle dos preços, o controle da economia não deve ser de um rei ou do Estado. Esse controle não deve estar na mão do Estado. Então, através da Revolução Francesa, que foi aquela briga, né, vamos dizer assim, o rompimento da burguesia com a aristocracia, a diferença de pensamento, surge então os primeiros pensadores sobre a economia. Mas antes de entrar nesses pensadores, é bom e interessante analisar também o contexto do mercantilismo. As nações começam a competir em riquezas nessa época, ou seja, a Inglaterra quer ser mais rica do que a Espanha, e a Espanha quer ser mais rica que Portugal, e assim cada nação vai brigando por riquezas. Nesse momento surge a ideia do mercantilismo, onde cada nação buscaria ter uma balança comercial favorável, ou seja, mais exporta do que importa mercadorias, ou seja, se tornar mais rica, a ideia de ter mais riquezas, mais ouro no seu lastro, mais arrecadação de riquezas. Então, começa a se ter o pensamento protecionista, de evitar a entrada de produtos do estrangeiro, evitar a entrada de produtos de outras nações. E o metalismo, a busca, né, as cruzadas, não, as navegações, grandes navegações para colonizar, para a exploração de outros continentes, e aí surge então a descoberta das Américas, do Brasil, tudo com busca de buscar metais, uma ideia de metalismo. E nesse meio ocorre, como eu falei, a intervenção estatal, o Estado, né, o rei, a monarquia, tomando conta do Estado, definindo justamente tarifas de importação para que a balança comercial esteja mais favorável possível. O Estado é forte nesse modelo. A ideia de nacionalismo, né, protecionismo, a ideia de se manter fechado, né, para a economia interna, aumento das taxas de importação, algumas leis pragmáticas, o desenvolvimento manufatureiro do país, criação de monopólios, ou seja, a criação de donos de terras, principalmente focada na agricultura, né, naquele tempo, monopolizados, né, ou pequenas manufaturas monopolizadas. Então, uma grande força centralizada em alguns, o Estado forte e alguns abaixo do Estado forte como ele. Então, outro modelo que surge é o colonialismo,
que aí é as colônias que acabam sendo utilizadas para alimentar mais ainda essa ideia do crescimento dessas nações. Aqui abri um parênteses para a ideia do pacto colonial. Qual era a proposta do pacto colonial? As colônias elas não podiam comercializar seus produtos para nenhum outro país, a não ser o seu país de origem. Então, por exemplo, o Brasil não podia comercializar com Inglaterra, com Holanda, com nenhum país, Espanha, com nenhum país, a não ser Portugal. O que acontecia no pacto colonial? Um exemplo, se o Brasil produzia cana-de-açúcar, o quilo a R$1, né? E aquele é o custo, o mundo, R$1, para Portugal, né? Nesse modelo de Portugal, o Brasil ia ter que vender a preços baixíssimos, tipo a 10 centavos. E não poderia vender mais para ninguém. Então, Portugal compraria aquele açúcar a 10 centavos, teria como repassar para o seu mercado interno, né? E vender para qualquer país fora daquele eixo, né? Ou parceiros que seja, a R$1. Era o preço do mercado. Então, essa ideia do pacto colonial acabava aumentando a balança favorável para o país. Então, era um dos modelos que existiam na época. Então, a escola clássica, a primeira escola que surge, né, do pensamento, vamos tratar aqui sobre Smith, Adam Smith, Ricardo, Malthus e Marx, né, o Adam Smith tratando a questão da riqueza das nações, o empiricismo de Malthus, o empiricismo de Malthus e o progresso técnico, e o progresso técnico sendo uma divergência entre Malthus e Ricardo, e a ideia do capital proposta por Marx. O principal pensador que se fala sobre a escola clássica é o Adam Smith, praticamente foi o primeiro a começar a construir esses pensamentos clássicos em si. A base de pensamento do Adam Smith era que o homem tinha uma visão de mundo individualista, questão como ele falou, a monarquia centralizado e os poucos, né, monopólios tendo força e poder. O egoísmo faz com que homens compitam entre si procurando a melhor situação individual, ou seja, cada um por si, de forma individual, e cada um se enriqueça de forma única. As decisões que os indivíduos fundamentam na análise fria e racional da situação, ou seja, análise de cada situação modelada para cada situação, a análise do indivíduo é mais relevante do que a sociedade, o pensamento individual. Restrições individuais deveriam ser limitadas. Restrições ao acesso à terra, ao acesso ao crescimento, deveriam ser limitadas. A escola clássica liberal relaciona a teoria do individualismo com o liberalismo econômico. A teoria do homem só, homem único, não sociedade, não distribuição de renda, não o todo, né, a ideia dos outros mercados, com liberalismo, ou seja, a possibilidade de você ter mais acesso a outros mercados, ter mais acesso a outros mecanismos. Um ponto que é interessante destacar aqui é que a escola surge com um pensamento antagônico ao mercantilismo. Por quê? Porque ela surge com a visão de que, enquanto o mercantilismo existe um protecionismo, uma redução das taxas alfandegárias e tudo mais, na escola na escola clássica, não. Há uma liberalidade. É onde a gente vai falar sobre aqui na próxima. Isso. O contraponto que ele faz aos fisiocratas. Fisiocratas, acredito que vai ver no próximo slide, eram, né, pessoas que acreditavam que a renda vinha da terra, né, e não do trabalho. O trabalho não faz. A renda, o crescimento, né, o aumento das riquezas vinha somente da terra. Já o Adam Smith, não. O trabalho era importante para o crescimento da renda. É a crítica que ele faz ao mercantilismo e aos fisiocratas, defendido por Kesney. Aqui, os fisiocratas, né, e a doutrina laissez-faire. Os fisiocratas, né, através do Kesney, descreveram, né, a primeira, vamos dizer assim, a primeira escola econômica, o pensamento deles Revolução Francesa,
o François Quesnay, que propõe essa ideia do tableau de économique, que é um modelo, né, pequena tabela, vamos dizer assim, que relaciona onde está mais concentrado a riquezas. Ele descreve, eu aconselho vocês pesquisarem, dar uma pesquisada no YouTube, tem um vídeo bem interessante descrevendo como funciona. Depois dei uma olhada. E aí ele lá descreve como funciona o Tableau, né? É bem interessante. E lá ele mostra que a riqueza está concentrada na agricultura. Porém, é uma das críticas que o Adam Smith faz, que não está na divisão do trabalho, e é uma reação ao mercantilismo, o próprio pensamento. Como eu falei, a doutrina fisiocrática a riqueza provém da terra, da agricultura, e as características liberais do pensamento fisiocrático era o papel do Estado, né, o Estado sendo fora, né, não sendo interventor da economia, eliminação dessas barreiras de comércio, como a gente falou lá, uma das propostas do mercantilismo era a balança comercial favorável. A partir do momento que se elimina essas barreiras de comércio, se tem um desequilíbrio entre a balança comercial. Combate esses monopólios, né, essas riquezas que se existiam, né, que se concentravam, e a ideia do laissez-faire, laissez-passer, né, deixa passar. Aqui, como nós vamos ver, algumas propostas, né, o governo não pode intervir no mercado, a sociedade determina o que a economia... o Estado não pode saber o que cada indivíduo tem, né? Livre competição do mercado determina como a quantidade de cada produto poderá ser produzida, a sociedade determina a economia de todos os poder competitivo, os empreendedores determinam quanto pode ser produzido, e assim é a ideia do livre mercado. O próprio Adam Smith, ele escrevia, né, que o mercado deveria ser aberto e ele se autorregulado, né, como é o pensamento dele. Você produz, dos pensamentos que se fala, por exemplo, da lei dos cereais, né, vocês vão também aconselho dar uma olhada, que determinava o controle sobre os preços, né, do cereal, para proteger o mercado interno, sob medida protecionista. O Adam Smith descrevia, não, o mercado que se autorregula. Então, quem produzir mais vai ter vantagens competitivas entre os demais. E assim, cada região, cada nação, cada país vai procurar crescer, né, se desenvolver, e o mercado vai regulando os preços. Então, a escola clássica, a sociedade é governada por um sistema determinístico com leis naturais. Então, a gente vai ver mais à frente, nos outros modelos, que o mercado não são somente por sistemas determinísticos. Tem coisas que podem variar e coisas que não estão ao alcance, né, da economia, que podem mudar bruscamente. Um vendedor no mercado não tem poder de influenciar o comportamento total desse mercado. A ideia da mão invisível do mercado, né, que é que ele propõe, que é como eu falei, deixa o mercado agir. Então, ela vai determinar o preço. E aqui eu boto um ponto sobre um dos pensadores também da escola clássica, que é o Say, né? Que ele determina a lei de Say, de oferta e demanda, que a gente vai ver na aula de microeconomia, onde a oferta e a demanda é que determinam o preço de um produto. Quanto maior a oferta e baixa a demanda, ou seja, quanto mais produto tiver no mercado e baixo e menos produto e menos pessoas estiver procurando, menor serão os preços desse produto. Quanto maior for a demanda, ou seja, mais pessoas procurando aquele produto e pouco daquele produto tem no mercado, pouca oferta, maior são os preços dele. Então essa é a ideia da mão invisível, ou seja, ele vai regular conforme a oferta da lei dos mercados. Salários e lucros tendem a uniformidade, ou seja, os lucros das organizações e os salários dos trabalhadores tendem a uniformidade, não tem flutuações. Então, a ideia desse sistema de economia de mercado, regido por leis exatas, no qual a intervenção estatal na economia não é desejada.
o Adam Smith não queria que o Estado intervisse. Ele descrevia que o Estado não deve intervir na economia de forma a empresas, a produtos, nesse sentido. Porém, ele descrevia que o Estado deveria intervir em coisas essenciais, como segurança, saúde e educação. Então, não tem esse pensamento de que ele pensava que era tudo, então a saúde era privatizada, essa ideia de privatização, de que existia a variação de preço, a polícia, por exemplo, a segurança e a educação, as escolas privatizadas. Não era essa ideia que ele queria propor. Ele dizia que o essencial para o ser humano, o Estado atuaria, mas o que não era a função do Estado, né, a interferência na economia, não deveria intervir. E um ponto, que era uma crítica ao mercantilismo, ao modelo mercantilista. Entendam bem, onde o Estado determinava os preços, tarifas alfandegárias, entre outros, mas não quer dizer que seja uma medida de apoio à privatização ou não de empresas. São coisas distintas, não é essa a ideia, não. Porque pensa, não, porque Adam Smith defendia que o Estado não interfere na economia, então as empresas têm que ser privatizadas. Não, aí é um pensamento diferente. A ideia que ele quer dizer é na questão dos preços, definir políticas alfandegárias, controlar a economia, deixar a economia simplesmente fluir, vamos dizer assim. Então, para Adam Smith, a tecnologia, o pensamento de Adam Smith conforme a tecnologia. Para ele, a tecnologia contempla uma teoria da evolução e continuidade do sistema econômico. Para ele, a tecnologia, quando a gente fala aqui de tecnologia, a gente não é necessariamente máquinas, mas o pensamento científico, a estrutura científica, a ideia científica do pensamento. Para ele, a divisão do trabalho, a ideia de se dividir o trabalho, antes, né, concentrado, por exemplo, o alfaiate era aquele que construía roupa, e era uma pessoa única que construía uma roupa, e ela tinha todo o domínio de produção, demorava 2, 3 dias para construir uma roupa. Com o sistema manufatureiro, essa demora de 3 dias, com as pessoas construindo a mesma roupa, demoraria 1 hora para produzir uma roupa. É mais ou menos essa ideia que ele quer passar. É justamente essa ideia que ele quer passar. Que a divisão do trabalho vai promover o aumento da produtividade. Se um alfaiate demoraria 2 dias, 48 horas para produzir um tipo de roupa, uma linha de produção, né, de vários alfaiates dentro da manufatura, teria condições de produzir em 2 dias 48 tempo, outros modelos, 48 produtos. Então, aumentava-se a produtividade. Com esse aumento da produtividade, o que ele quer dizer aqui é que aquele terno que eu produzia custava R$1.000. Com o aumento da produtividade, aquele terno passaria a custar R$100. Enquanto eu vendia um terno a R$1.000 e produziria durante 2 dias, eu venderia 48 ternos a R$100, ou seja, 4.800 seria meu faturamento final, né? Então, aumentava-se a produtividade e aquela pessoa que não comprava um terno por R$1.000 passaria a comprar porque agora ele seria 100, ou seja, eu poderia atender mais mercados. Como eu preciso atender mais mercados, eu precisaria, com aquela mesma quantidade de trabalhadores e de produtos que eu estava produzindo, a minha capacidade produtiva ficaria limitada. Então, eu tinha que aumentar, né, levar a divisão do trabalho, né, criar mais postos de trabalho, aumentar a possibilidade de produzir mais, né, para poder atender aquela nova demanda. Então, era essa a ideia que ele determinava, e aí o mercado ele ia se regulando conforme a capacidade de produção e de oferta do mercado, e de demanda do mercado. Então, uma das coisas que ele descreve é a teoria das vantagens absolutas, uma das teorias do Adam Smith, que ele descreve que produz aquele que tem os custos, ou seja, aqueles que têm as maiores vantagens. A ideia do Adam Smith é essa, que tem menores vantagens. Se a gente for trazer para a situação atual, o mundo, hoje, quem tem os melhores custos de produção é a China. Então, seria basicamente produz aquele que tem menores custos, as maiores vantagens.
Então, seria a economia, por exemplo, brasileira, né, deixando bem claro para todos que não é que é o meu pensamento, que eu estou sendo contra a escola clássica, deixar bem claro, mas pela teoria das vantagens absolutas do Adam Smith, que ele escrevia, quem produz é aquele que tem os menores custos. Hoje, na economia global, se for analisar, é a China, né? Entre outros países. Aí vem as questões culturais, vem as questões populacionais, que são outros contrapontos, mas hoje os menores custos são chineses. Então, trazendo esse pensamento, por exemplo, o Brasil não teria competitividade ou não deveria produzir, por exemplo, roupa. A China também produz, né? Entre outros produtos. Mas isso não quer dizer que não deveria, mas não teria vantagem competitiva. Então, por exemplo, uma roupa que o custo de produção aqui seria R$50, na China conseguiria, com custo de produção 15, por exemplo, mas os custos logísticos chegar a R$30 no mercado aqui. Então, seria mais comprar da China, ou seja, mais absoluta, ou seja, tem menores custos do que produzir dentro do Brasil. Então, essa é a ideia do Adam Smith, a divisão do trabalho, crescimento da produtividade e o atendimento de maiores mercados. Para Adam Smith, o progresso técnico é fruto do conhecimento especializado do trabalhador em atividade específica, ou seja, quanto mais se especializa, mais produtividade ele vai conseguir ter. Aquela empresa, aquela organização, ela quanto mais se especializando, e aqui falando não é em tecnologias, mas o trabalhador. Ele considera o trabalho filosófico, atividade fundamental para o desenvolvimento econômico. Aquela ideia do administrador científico, que tem capacidade de estudar os tempos e movimentos, tem capacidade de estudar a estrutura da organização, melhorar os fluxos de trabalho, mais ou menos nesse sentido. A variável fundamental, a maioria dos pensadores dessa escola vão considerar a economia de tempo, aquele produto que demora menos tempo para ser produzido, garante mais competitividade, ou seja, o progresso técnico vai ser em você produzir mais em pouco tempo. O valor real de uma mercadoria está na quantidade de trabalho, justamente. A quantidade de trabalho que você se debruça para produzir aquilo vai descrever o valor real dela. O Ricardo vai dar um exemplo. Concorrência empresarial apresenta dupla função: o equilíbrio de mercado entre oferta e demanda, ou seja, essa concorrência vai procurar equilibrar os preços, mais gente produzindo, menos gente procurando, os preços vão diminuir, menos gente produzindo, mais gente procurando, os preços vão aumentar. Então, essa concorrência acaba promovendo esse equilíbrio de mercado. Incentiva a busca de oportunidades de ganhos através do progresso técnico, incentiva que essas organizações que se competem procurem se desenvolver através do progresso técnico. Então, novamente, Adam Smith, o progresso técnico, a divisão do trabalho, crescimento da produtividade nos maiores mercados. Falando inovações sem caráter científico, né? Vamos dizer sem científico, mas sem tecnologia inserida no processo, mas sim dentro das reorganizações de organização. Então, equilíbrio, a concorrência determina o equilíbrio do mercado e as oportunidades do progresso técnico. Outro pensador que utiliza muito de alguns pensamentos de Adam Smith, dá algumas melhoradas, vamos dizer assim, que ele utiliza, por exemplo, o valor trabalho e preço natural, aquela ideia que o Adam Smith tinha do valor trabalho. Ele considera, por exemplo, que o custo para produzir água, né, para extrair água, é bem menor que o diamante, que perfurações. Não somente o custo, mas o tempo para extrair um diamante é bem mais longo do que a água, e a escassez, ou seja, tem mais água em abundância do que diamantes. Então, o valor de um produto está muito atrelado ao seu custo, o tempo e a escassez dele. Outra ideia do Ricardo, que aí vai também ser um pensamento junto com Marx, né? Marx mais na frente vai pegar esse pensamento e debruçar sobre ele também, que é a ideia da distribuição de renda. Ele diz que a renda ela deve ser distribuída. Fator primordial para o aumento das riquezas de uma nação. Ricardo descreve que a riqueza, uma nação cresce, né? As suas riquezas crescem não em riqueza única, né? Concentrada, mas sim distribuída, né? Que o aumento da riqueza
na distribuição da renda entre todos. Tem a teoria da renda da terra, né, que a terra, né, o aumento da renda, a diminuição da renda vai depender muito de vários fatores. Um ponto que eu deixar aqui bem claro de Adam Smith, que é um assunto que vocês podem pesquisar, que é interessante, que é a fábrica dos alfinetes. Procurem dar uma pesquisada que é bem interessante, que vai tratar essa questão da divisão do trabalho e a importância da divisão do trabalho para a economia. Outro pensamento do Ricardo é a lei dos rendimentos decrescentes, né? Deixa eu só refutar aqui. Só refutar. Só refutar aqui para eu não acabar falando besteira. Onde ele descrevia, né, o próprio Ricardo, não, justamente, é essa lei aqui, são tantas leis que a gente acaba, para não se perder. A lei dos rendimentos crescentes, ela descreve, vou falar mais na microeconomia, que chegam os custos, né, de produção, os custos de produtividade, né, vão aumentar conforme o lucro, né, o faturamento, vamos dizer assim, de um bem ou de um produto, de uma economia, o crescimento, né, dos rendimentos vão ser crescentes, até um patamar em que aqueles rendimentos não vão mais crescer. Pelo contrário, se você aumentar mais os investimentos naquele modelo, ele vai tender a decrescer. Então, isso são a ideia dos rendimentos decrescentes. E aí, é onde surge também outros, mais à frente, vamos falar sobre o progresso técnico nesse sentido. Então, o Adam Smith descreve que a queda na taxa dos lucros, né, outra teoria que ele descreve na taxa dos lucros, né, o lucro marginal começa a diminuir, aí com o aumento de capital e da população, justamente usando esse pensamento dos rendimentos decrescentes. Com o aumento do capital e da população, chega um momento em que os rendimentos começam a cair, né? Ou seja, o aumento do capital e da população é o aumento da renda da terra. Você aumenta a renda da terra, né? Aumenta a população e aumenta o capital, chega um momento em que começa a cair os lucros, né? As margens começam a se reduzir. Ah, professor, mas peraí, como é que pode? Se aumenta a população, aumenta mais o mercado consumidor. Mas lembra que se a população aumenta mais o mercado consumidor, novas organizações vão entrar e vão procurar produzir os mesmos produtos. Vai chegar um momento que muitas organizações vão estar produzindo os mesmos produtos, uma população, praticamente, a taxa de crescimento pode dar uma, ou não acelerada, mas uma equilibrada, e aquelas organizações estão numa concorrência mais forte ainda e os rendimentos começam a cair. Então, o aumento da renda e da terra pode promover essa queda na taxa de lucros. Pensamento de Ricardo, né? Ele era contra, né, o progresso técnico, né? Ele contrapôs o progresso técnico, né? Para ele, o progresso técnico diminuía a renda da terra. E ele tinha, utilizando a teoria de Adam Smith das vantagens absolutas, ele tinha a teoria das vantagens comparativas. Por exemplo, Petrobras, mais eficiência, ou seja, o que seria a teoria das vantagens comparativas? Aquele que tem as tecnologias, ou tem luxos, ou tem... Não falam nem tecnologia, que no momento ele não nem... Até Adam Smith, Ricardo Maltz não descreveu a tecnologia como um fator primordial para o desenvolvimento econômico. Mas o progresso técnico, o desenvolvimento em si, quem tinha condições mais de produzir aquele item ou aquele produto, ele tinha mais vantagem entre os demais. Eu quero descrever aqui, por exemplo, Petrobras, em questão de eficiência de exploração, em questão de eficiência de refino, e outros fatores. Deveria produzir o petróleo, né? Nesse sentido, produzir a gasolina, né? O petróleo, produzir a gasolina, os combustíveis e tudo mais. Não exportar e depois importar o petróleo, a gasolina já pronta. Então, se ele tem eficiência de produção, de refino, então deveria ser feito aqui. Esse é o pensamento. Comparativamente, os custos de produção Brasil seriam
os melhores, comparando, seriam melhores em relação aos demais. Em comparação, os componentes elétricos, né, os componentes elétricos, mais vantajosos produzidos no Japão, ou seja, os custos de produção, a tecnologia que eles utilizam é mais vantagem. Então, essa é a teoria das vantagens comparativas do Ricardo. O Malthus introduz a ideia do empiricismo na economia, do pensamento científico, do pensamento empírico, né? Não tácito, não de você conhecer, mas você estudar, de você repassar, de conhecer através do estudo, né? O Malthus tem uma crítica ao Malthus, porque ele definiu uma lei de população em que ele descrevia que a produção de alimentos cresceria a um nível X, né, teria um comportamento X, e a população teria uma crescente também. Então, os dois cresceriam juntos, tanto a população como os alimentos, só que chegaria em um ponto em que a quantidade de alimentos seria insuficiente para atender toda a população. Então, chegaria o ponto em que começaria a se ter a miséria e a fome. Só que isso foi refutado através do progresso tecnológico, que as melhorias, né, produtivas e tudo mais, e as condições não chegariam a esse nível de fome, né? Ah, professor, mas tem fome na África, tem fome. Aí depende também de políticas econômicas, políticas regionais que interferem. Não é que seja porque tem muito pouco alimento para muita gente. Não é esse pensamento. Já foi refutado essa teoria da população do Malthus. Mas, professor, ele defendia o progresso técnico. Justamente, em contrapartida, ele defendia o progresso técnico. Mas ele acreditava que chegaria um ponto que teria a quantidade de alimentos não atenderia a toda a população, mesmo defendendo o progresso técnico, entendeu? Foi refutado. Então, uma das coisas que ele descreve, ele era defensor do progresso técnico. Lembrando, gente, progresso técnico, aqui não quer dizer que seja a inovação, as tecnologias, mas sim as melhorias no processo produtivo, né? Entre outras coisas. Hoje, por exemplo, a gente tem novas tecnologias na parte de agroindústria e tudo mais, melhoramento genético. O pensamento era mais em melhorias, por exemplo, no processo de produção, de manufatura, às vezes na reorganização, rearranjo do trabalho, vamos dizer assim. Então, o Malthus diz, devemos dizer ainda que não só as melhorias técnicas na agricultura nunca produziram reduções na renda da terra, como também, aqui só tá com, mas recom, elas têm sido até agora e se pode esperar que continue sendo o principal do aumento na renda da terra em quase todos os países que conhecemos. A crítica de Malthus a Ricardo era que Ricardo descrevia que o progresso técnico não aumentava a renda, pelo contrário, diminuía a renda. Malthus não, descrevia que o progresso técnico, né, as melhorias no processo de cultivo, de produção, aumentava-se a renda, né, na medida que diminuía os custos marginais. Para Ricardo, aumentava-se os custos marginais, reduziam-se os lucros, em quase todos os países que conhecemos, Natal. Além disso, o aumento na renda da terra, ele promove, é a consequência natural de um aumento no capital e na população, e de uma queda nos lucros e salários. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que o aumento da renda vai ser consequência do aumento do capital, aumenta capital e população, e de uma queda dos lucros e salários, ou seja, a renda não estava concentrada em alguns, mas sim uma distribuição, digamos assim, da renda, entre que os lucros e salários cairiam, né? Vou dar um exemplo do trigo, o aumento da riqueza em si. Malthus, ele era protecionista, ele era crítico do laissez-faire, então ele tinha a ideia de que tem que se intervir a economia no mercado. Ah, professor, escola clássica, tinha pessoas que eram protecionistas, sim. Clássica, as pessoas podem imaginar que eram liberais, todos favoráveis ao laissez-faire, não. Uma das coisas, uma crítica que eu faço hoje, é que hoje os pensadores vão se rivalizar, com brigar, em um defender a teoria do outro, onde uns acreditam que o que o outro está passando é um mundo perfeito, onde não é, todas as escolas têm diferenças, têm partes boas e partes negativas, mas nesse momento
dentro de uma mesma escola, que é falar a questão da contemporaneidade, a visão do pensamento, todos quatro, entre outros, tinham pensamentos convergentes em alguns pontos e divergiam em outros pontos, mas pertenciam à mesma escola, a escola clássica. Então, deixar bem claro, vocês vão ver aqui que eles eram favoráveis à divisão do trabalho, eram favoráveis à renda, ao aumento da renda. Alguns acreditavam que uma coisa aumentava a renda, a outra diminuía a renda. Essa escola, ela era contra o mercantilismo, contra alguns descreviam que contra a exploração do trabalhador, era contra o monopólio, era a favor do mercado, alguns eram a favor do livre mercado, outros contra, e cada um dando sua contribuição. Não quer dizer que eles brigavam e diziam um eu sou melhor que o outro. Não, são escolas que têm contribuições, todos tiveram contribuição significativa para a escola. Então, essa é a ideia do progresso técnico entre Malthus e Ricardo, né? Malthus era a favor, descrevia que o progresso técnico teorias, mesmo ele acreditando, né, na lei da população, em que chegaria um momento em que a população passa fome, mas acreditava que o progresso técnico é essencial para o progresso técnico, não prejudicava a renda, pelo contrário, melhorava, aumentava a renda, não diminuía, como o Ricardo descrevia. Aqui o exemplo, Petrobras, né, com o decorrer do tempo, né, as melhorias, né, o aumento do processo, da forma de explorar, lembrando que até Adam Smith, Ricardo e Malthus não acreditavam na questão, não defendiam o progresso tecnológico, entendeu? Não defendiam a interferência tecnológica no processo, mas acreditavam que o progresso técnico, ou seja, as melhorias técnicas poderiam trazer resultados positivos. Um ponto. Aqui um exemplo da soja, né, que imagine a plantação, a colheita anterior, a forma antiga, da forma atual, né, o progresso técnico, as melhorias que podem promover o aumento da renda. Então, essa é a diferença de Malthus e Ricardo. Não quer dizer que os dois defendiam o progresso técnico como sendo fator essencial para o desenvolvimento das nações, mas eles acreditavam como residual, acreditavam que não prejudicavam a renda, né, o aumento da renda. Mas o Malthus era a favor, descrevia que ele aumentava a renda, e o Ricardo descrevia que ele diminuía a renda. Então, Marx, né, começa, as pessoas tinham a ideia de, Marx socialista, aquele pensamento reacionário, contra o capital. Não é necessariamente isso que foi pensado. Assim como Ricardo defendia a distribuição de renda, olha só, Marx pegou muito do pensamento de Ricardo e para suas teses, né? A condição fundamental do capitalismo, né, a existência de mudanças nos sistemas de produção e relações de produção, ou seja, a existência de mudanças, né, ou seja, o progresso tecnológico, o progresso técnico, né, o sistema capitalista, se você for observar, por exemplo, o sistema de produção normal, em massa, comparado ao toyotismo, são mudanças bem distintas, né, e que são progressos tecnológicos, né, progressos não tecnológicos, progressos técnicos do sistema. Foi o primeiro autor a conectar os conceitos de concorrência, a ideia da concorrência na economia, os lucros extraordinários e as inovações tecnológicas. Aqui um ponto para as inovações tecnológicas, onde Marx descreve que é importante para a economia. Marx também descreve as condições técnicas superiores aos concorrentes, aqui a ideia da concorrência, da importância das capacidades técnicas como vantagem competitiva, permitem ao capitalista, no caso o empresário, vender no mercado a preços inferiores, ou seja, quanto mais você melhora as suas tecnologias, mais competitivo vai ser o seu produto no mercado. O Marx, né, também descrevia a evolução tecnológica, permite uma maior absorção da mais-valia. O desenvolvimento tecnológico reduzia-se mais os custos de produtividade, e com redução dos custos de produtividade, a ideia de mais valor, né, do trabalho, o esforço de trabalho. Aqui é um exemplo de uma tirinha que ele descreve a ideia do mais-valia, né, aqui depois vocês dão uma lida, né, dão uma lida nessa tirinha, dão uma pausa, vocês vão entender um pouco mais
o conceito que ele quer falar da ideia do mais-valia, que é a questão da valorização do trabalho, do quanto o trabalhador não era valorizado por aquilo que ele produzia. Então, o pensamento de Marx, né, a ideia dos lucros extraordinários, o aumento da concorrência e a importância das inovações tecnológicas para o desenvolvimento. Para Marx, né, a mudança tecnológica era a base de produtividade. Produtividade estava nas inovações tecnológicas. Então, a importância da cooperação na manufatura, na indústria, a transformação tecnológica no setor torna necessária a revolução tecnológica em diversos setores econômicos, ou seja, a partir do momento que eu tenho uma transformação tecnológica no setor, vou dar um exemplo, a indústria militar, na Segunda Guerra, teve transformações tecnológicas absurdas, mas aquelas tecnologias, essas mudanças acabaram promovendo transformações tecnológicas em outras áreas, que até hoje nós absorvemos, né? Então, acaba interferindo em outros, necessário se interferir em outros, senão ocorre o que nós chamamos de uma defasagem tecnológica. Imagine que hoje, tudo que nós vemos de tecnologias, de inovações, o próprio computador, através da máquina de Turing na Segunda Guerra Mundial, são tecnologias que temos acesso através dessas evoluções. Então, não pode-se ter essas defasagens tecnológicas. O auge da revolução tecnológica, produção de bens de capital, né, a ideia da importância de se produzir, né, e novas tecnologias, novas. Marx também descrevia também que o empresário, né, ou a empresa, né, que tivesse as máquinas mais atrasadas, né, vamos dizer assim, eram menos competitivas do que as novas tecnologias. Aqui a ideia de máquinas construtoras de bens de capital tem como base a utilização de conhecimentos científicos, ou seja, as melhorias através do conhecimento científico. E ele também determina, ele descreve que a ciência é a força produtiva, independente do trabalho. Ou seja, é importante a ciência para o desenvolvimento do trabalho. Ele descreve também a substituição das máquinas pela força do trabalho. Poxa, não acredito que Marx era defensor das máquinas, a substituição das máquinas pela força do trabalho. Era. É incrível, fica incrível. Mas ele descrevia que as máquinas eram importantes para induzir o crescimento econômico, as inovações, mas que os trabalhadores deveriam também estar atuando nas máquinas. Não era a favor do desemprego. Realmente acabou promovendo o desemprego tecnológico, não tinha como ocorrer. Uma máquina fazia a produção de 5, 10 operários, então reduzia-se o custo com mão de obra, né? Mas ele descrevia também que o progresso técnico ia promover um aumento da produtividade, mas sem deixar de ter sem perder o desemprego. Ou seja, era aquela ideia: se eu tenho 10 trabalhadores produzindo e uma máquina faz o trabalho, agora eu posso comprar 10 máquinas, ou utilizar 10 máquinas e manter os 10 trabalhadores. E aquela máquina conseguia produzir um item, agora elas conseguem produzir 10 itens ao mesmo tempo. Então eu aumento minha produtividade. Ele considera os trabalhos científicos, as invenções, as patentes, né, que nós hoje conhecemos como patentes, parte do estoque de força de trabalho, a parte o capital científico sendo importante para a força de trabalho. A interação entre indústria e ciência na busca por soluções. Hoje, nós vamos ver muito na ideia da tríplice hélice, né, a interação entre a indústria, a ciência e o governo, né, mas no caso ele descrevia a indústria e a ciência na busca por soluções. E a ciência nada custa ao capitalista. A visão que ele tem é que a ciência é importante para o capitalista. A ciência vai promover melhorias no modelo capitalista. Então, digamos que Marx, ele vai, vamos lá na frente também, ser um defensor das inovações tecnológicas, nesse pensamento de que a ciência vai promover cada vez mais melhorias no processo capitalista. A existência de alguma independência entre ciência e capital, essa independência, ou seja, não precisa do capital para produzir a ciência, mas a importância da ciência para o capital no desenvolvimento, né? Que é a ideia, ciência, indústria e capital na promoção das soluções. Para Marx, as crises do capitalismo estão ligadas aos ciclos de desgaste e substituição do capital fixo, as máquinas, ou seja, as máquinas, né, desgastadas,
não tem mais competitividade, e aí vem novas máquinas com mais capacidade produtiva, com novas melhorias, reduzindo os custos operacionais, aumentando-se as margens de lucro, né? Aumenta-se a margem, né? E aí acaba tendo mais crises, né? Inovações inibem as tendências declinantes de taxa de lucros de capitalismo. É aquele pensamento que a inovação ela vai evitar que esses lucros. Imaginem o seguinte: eu tenho uma empresa só produzindo um produto X, ele é o único no mercado. Daqui a 2 anos já vai ter 3 empresas produzindo produto X. Ele não vai ser o único no mercado. Todas têm a mesma tecnologia, todas têm as mesmas condições de produção, tudo mais. Beleza. Chega um momento que chega uma empresa C e cria uma melhoria naquele produto X com máquinas mais avançadas, uma inovação. Ela vai conseguir um custo menor. Desculpa. Eu produzia um produto X a 50 centavos, eu vendia ele a R$1, eu ganhava 50 centavos no produto. Quando chegaram nessas outras 3 empresas, mais 2 empresas, por exemplo, elas, para ganhar vantagem competitiva, começaram a vender o produto a 70 centavos, todas. Então, antes, eu também tive que vender a 70, senão perdia mercado. Então, antes eu ganhava 50 centavos, agora eu ganho 30 centavos. Então, minha margem de lucro, né, ela diminuiu. E aí, os lucros começam a diminuir. Chega uma empresa lá, e se instala com uma inovação que consegue fazer meu produto X ser produzido a 30 centavos. E ele vai conseguir vender a 70 centavos. Os lucros deles, a margem de lucro dele vai ser de 50 centavos, como era o meu lá no início. Ele pode simplesmente chegar e vender a 60 centavos. E ganhar ainda 40 centavos. Mais do que os demais. Então, essas inovações, elas inibem tendências das taxas de lucro. Ou seja, a ideia de que você tem que diminuir seus lucros para se manter no mercado. Quando você inova, você pode diminuir seus custos operacionais e aumentar ou manter seus lucros naquele nível. Para ele, as grandes invenções, as grandes invenções a partir tiveram como produção de armas volta dos trabalhadores, né? Isso é uma crítica que a gente faz, né? Ou seja, tanto defendeu as inovações que acabou sendo utilizado como munição, né, para os trabalhadores. Então, uma análise crítica que faz sobre a escola clássica. Não estou aqui dizendo que a escola clássica está errada. Dela está errado. No final, eu vou fazer uma análise crítica sobre todos também. Mas deixar bem claro aqui sobre a escola clássica. Smith e Ricardo eram mais adeptos ao laissez-faire, né, a ideia da mão invisível. Deixa passar. Malthus e Marx eram críticos ao modelo, né? A ideia de que o mercado se autorregulava e tudo mais. No entanto, Ricardo era favorável à distribuição de renda, ou seja, todos tivessem rendas iguais, e também defendida por Marx. Então, interessante ver que eram 4 pensadores da mesma escola, mas se convergiam em alguns pensamentos, ok? Smith, Ricardo e Malthus não consideravam progresso tecnológico, mesmo que Malthus fosse a favor do progresso técnico, lembra, da melhoria dos processos produtivos, aumentava-se a renda, ele defendia que o progresso técnico aumentava-se a renda, ok? O progresso técnico poderia aumentar a renda, mas ele não quer dizer que ele era a favor do progresso técnico, ou que ele defendia que o progresso técnico era responsável pelo desenvolvimento econômico. Ele descrevia progresso técnico aumentava a renda. Não introduzindo a ideia de inovações tecnológicas. Vamos pensar muito bem. O Malthus não estava introduzindo a ideia de inovações tecnológicas, mas sim melhorias no processo, ele disse que a ideia era melhorar os processos das terras que já tem e expandir também as produções em outras terras. Mas o próprio Marx é que defendia mais o progresso tecnológico, era defensor do progresso tecnológico, ou que promulgava a importância do progresso tecnológico no desenvolvimento econômico. Marx foi o primeiro a considerar. Contemporâneo à escola neoclássica, era estudioso também da escola clássica, o Keynes,
defendeu alguns pensamentos, né, de intervenção estatal na economia. Aí, um parênteses aqui, Keynes não era contra a escola clássica, deixar bem claro, nem era contra a escola neoclássica, refutava alguns pontos das escolas para promover o crescimento. Então vamos lá na escola de Keynes, né? Pós-crise de 29, a crítica ao laissez-faire, né? A ideia do livre mercado, deixa o mercado se regular. Defendia a intervenção do Estado como estratégia de crescimento. A ideia da poupança e a distribuição de renda e a teoria geral do emprego, dos juros e da moeda. O que acontece? Vamos imaginar a crise de 1920, né? Aquela crise lá, teve a crise do café aqui e tudo mais, da bolha, né? O estouro da bolha, né? Do Wall Street e tudo mais. O que acontece? Nação, né? Sofrendo, né? Vamos dizer assim. E o modelo, né, capitalista, digamos, nos Estados Unidos, o modelo capitalista não conseguia a crise. Ah, ele está criticando o capitalismo. Não, ele não criticava o capitalismo. Pelo contrário, era defensor do capitalismo. Mas ele era favorável de que o Estado intervisse na economia para ela não sofrer. Era esse o sentido. Imagine-se numa situação que você é empresário e você produz carros. Você produz carros e carros e carros. Só que a economia está em crise. Não tem emprego, não tem renda, não tem ninguém para produzir seus carros. Você, ali naquele mês, você gastou 10 milhões para produzir os veículos que você produz por mês. Naquela demanda, aquela demanda que o mercado estava oferecendo, você produziu 10 milhões. Gastou 10 milhões. Você está num mercado em que você e mais 10, mesmos custos de produção, tecnologia e tudo mais. Só que agora o mercado ele está em crise. E ninguém está comprando seus carros. O custo já ocorreu. Você já produziu. Você botou dinheiro na produção. O que ia ocorrer? Você não ia ter lucratividade. Você ia ter que brigar com preço e com margem para poder ter aquele mercado. Então a ideia do Keynes é da intervenção estatal em momentos de crise para promover o aumento da demanda, né, da procura por aquele produto, aumentar a renda. Então Keynes ele defende o papel regulatório do Estado. Ele não está dizendo que é intervenção estatal, no sentido de que é o Estado toma conta de tudo, mas ação regulatória, através de medidas de política monetária e fiscal. E aí onde está um parênteses, trazendo a situação atual Brasil. O Brasil vive uma crise monetária, né, absurda. Né? A nossa moeda está totalmente desvalorizada. Então, é esse o ponto. Professor, você está descendo a lenha em A, B, C. Não, gente, estou fazendo uma crítica ao problema monetário que nós temos. Então, deixar bem claro para todos, não ficar dizendo que o professor está tecendo críticas ao modelo A, B, C ou D. Não, é o momento atual da crise monetária que nós estamos. Fiscal, na questão tributária, na forma de arrecadação, né? Então, através de leis políticas que vão interferir nisso. Com o objetivo, lembrando, de mitigar os efeitos adversos dos ciclos econômicos, que seriam os ciclos econômicos, os ciclos de crescimento da economia e recessão, e crescimento novamente e recessão. O objetivo era esses ciclos de recessão, de queda na economia, as crises, né? Os efeitos adversos, recessão, depressão, né? As depressões, né? Os booms econômicos. E Keynes ele é considerado um dos pais da moderna teoria macroeconômica, ou seja, da ideia macroeconômica que nós conhecemos de hoje, Keynes difundia esses pensamentos. Ele descreve, né, aí onde a crítica que Keynes faz ao laissez-faire, né, que a escola keynesiana ele se fundamenta no ciclo econômico, ele não é autorregulador. O laissez-faire descreve, deixa o mercado atuar, não intervenha. Uma hora ele vai se regular. Ele descreve que não se regula, como os clássicos e os neoclássicos pensam. Não é que, deixa o mercado agir que ele vai se regular. Como pensar hoje, né? Vamos trazer uma crítica aqui à produção de soja, né? Vamos imaginar a soja. Hoje nós vendemos a soja para fora.
e o produtor interno não tem custos de produção da soja, a não ser que repasse para o mercado consumidor. O preço do produto, o mercado consumidor aceita porque necessita, só que a demanda diminui e as competitividades acabam aumentando. E aí, o que ocorre é que o mercado regulador, o mercado vai se autorregular. Para Keynes, não ocorre. Não é que agora você comprava um produto a 10 e agora você vai comprar a 20 e você vai aceitar. Diferentemente de economias que têm a mesma competitividade. Aí uma crítica que se faz aqui, em sentido do modelo, porque Keynes pensa assim, que nós vamos falar mais à frente, mas já vou refutar, o que os modelos clássicos e neoclássicos pensam? Principalmente modelos clássicos. Modelos clássicos estruturam a economia dentro dos princípios da microeconomia, como eu falei, demanda e oferta, né, os preços se regulam conforme o mercado, né? O que acontece? Mesma moeda. Imagine mesma moeda. Imagine que você é um trabalhador americano, ganha $1.000, $1.000, e eu sou um trabalhador brasileiro, ganho R$1.000. Imagine que a moeda americana é a mesma moeda brasileira, né? $1.000, um dólar equivale a R$1. Competitividades iguais. O que ocorre? O poder aquisitivo que você tem, que eu tenho aqui nos Estados Unidos, você tem aqui no Brasil, é o mesmo. Então, os custos de um produto que chega para você e para mim vão ser os mesmos. Então, são níveis de competitividade iguais. Então, era uma das ideias que o Keynes defendia, que era essas diferenças entre as nações, entre as economias, o mercado não se regularia, não regularia. Essa ideia do autorregulação não ocorreria. No momento de crise, principalmente. Como pensavam os neoclássicos. Uma vez que é determinado pelo espírito animal dos empresários. Aí onde ele faz a crítica, a questão do espírito animal dos empresários, dos altos lucros, né, de se manter, as margens e tudo mais. É por esse motivo e pela ineficiência do sistema capitalista, lembrando, fazer um parênteses aqui, não está criticando o sistema capitalista, Keynes era socialista, não. Keynes defendia o capitalismo, ele achava o modelo excelente, mas ele, como todas as escolas, elas vão ter suas vantagens e suas falhas, gente, vamos deixar bem claro, Ele descrevia que tinha suas eficiências no sistema capitalista, e empregar todos que querem trabalhar, que Keynes defende a intervenção do Estado na economia. É aquele pensamento que o próprio Marx descreveu, a ideia de que o progresso tecnológico era importante, mas não era a ideia de uma máquina substituir 10 funcionários. Não era essa a ideia. E o sistema capitalista se eu tenho uma máquina que substitui 10 funcionários, eu vou substituir. Isso é normal, tá entendendo? Só que os que ficaram desempregados vão interferir na renda, vão interferir na economia daquele país. O objetivo de Keynes, ao defender a intervenção do Estado na economia, não é de modo algum destruir o sistema capitalista, como eu descrevi. Muito pelo contrário, o autor descreve que o capitalismo é um sistema mais eficiente que a humanidade já conheceu, incluindo aí o socialismo, né? Segundo o pensamento dele. Ele não tá. Aí, abro um parênteses aqui, vão surgir os capitalistas que vão dizer: você está dizendo que o socialismo é um sistema eficiente? E os socialistas dizem que o senhor está defendendo o capitalismo, dizendo que o capitalismo é um sistema eficiente. Essas diferenças são ridículas. Vou ser bem discreto com vocês. São ridículas. Por quê? Cada um tem sua visão de pensamento, ok? O capitalismo tem suas partes positivas, gente. O socialismo tem suas partes positivas. Nada de extremos. Por favor, nada de extremos. Ele descrevia que os dois têm suas partes positivas, também têm suas partes negativas. E o objetivo é o aperfeiçoamento do sistema, de cada uma das partes. Se dizer que o sistema socialismo está errado, é ridículo, porque o sistema social, a ideia de distribuição de renda, é certo. Ter todas condições iguais é ótimo para a economia. Dizer que o sistema capitalismo está errado também é ridículo, porque ele é essencial para o desenvolvimento econômico de uma nação. Então, é esse o ponto que tem que chegar. Cara, acabar desses extremismos que acaba prejudicando todo mundo. Falando, por exemplo, China. China é um modelo socialista capitalista, gente.
Vão entender mais a trajetória econômica da China, que vocês vão observar, é socialista e capitalista. A China procurou absorver a parte boa de cada uma das duas e aplicar nessa economia. Olha o resultado. O objetivo, principalmente, como se una o altruísmo social através do Estado com os distintos do ganho individual, através da livre iniciativa privada. Conforme o autor, como eu falei, juntar as partes boas. A intervenção estatal na economia é necessária porque essa união não ocorre por vias naturais. Entendam, o empresário ele não vai aumentar, vai contratar mais trabalhadores para incentivar a oferta do mercado, incentivar o aumento da demanda. Não vai, graças a problemas do mercado, justamente. Que os preços vão procurar, né, o mercado vão procurar trabalhar conforme vamos dizer assim, a mão livre no mercado. Então, não vai ter intervenção. O sistema não vai atuar para melhorar a situação econômica daquela nação. Então, contemporânea Keynes é a escola neoclássica, né, aliança de Keynes, próximo de Keynes, né, propõe, né, o crescimento econômico, a ideia do progresso técnico e o pensamento de demanda pull e technology push. Nós vamos ver mais à frente. Na escola neoclássica, aí a gente vai ver, são oriundas da escola clássica lá, né, de Adam Smith, Marx, Ricardo e Malthus. Algumas escolas vocês vão lembrar aí, a escola austríaca, a escola de Cambridge, entre outras escolas que eu não vou me recordar aqui, são dessa corrente neoclássica. Aqui surge mais o pensamento da macroeconomia, não a visão microeconômica que a escola clássica defende, que até então vamos dizer que é a reformulação, né, os conhecimentos macros. Não estou dizendo que a escola clássica não tenha, na escola clássica não tem essa visão macro. A macroeconomia, a escola neoclássica começa a se difundir, ideia de inflação, de PIB, entre outros pensamentos globais, né, as políticas cambiais, políticas monetárias, entre outras correntes de pensamento, né? De outros modelos econômicos, desculpa. Então, os modelos consistentes, lógicos e mecanicistas para explicar o sistema econômico. O progresso técnico não teve relevância nos principais modelos econômicos neoclássicos antes de Keynes, né? Vamos dizer assim, mais 1800 e pouco, 1900 e pouco, início de 1900 e pouco. O progresso técnico não tinha muita relevância nos modelos neoclássicos. Existia o progresso técnico, mas não tinha muita relevância nos estudos, né? O crescimento econômico é função das quantidades de capital e trabalho na economia. Para eles, neoclássicos, o crescimento econômico era resultado do capital investido e do trabalho desenvolvido na economia. Os modelos neoclássicos, por eles neoclássicos tradicionais, que é a função, né, trabalho, do capital e do trabalho, função produção. Os primeiros modelos neoclássicos consideram a tecnologia da análise econômica, surgindo nos anos 50. Nós vamos ver mais à frente, através do Solon, em 1956. Nos modelos dele, já mensuravam o progresso técnico, mas não explicavam os seus motivos. A simplificação da questão tecnológica no processo econômico, o equilíbrio, livre mobilidade, informação perfeita, concorrência perfeita, nenhuma empresa influencia o preço, custo de acesso nulos. Então, essa ideia da tecnologia interferir no processo de desenvolvimento econômico que o Solon descreve. Aqui no modelo de Solon já acrescenta a tecnologia como um valor residual, mas acrescenta na função produção. Acrescenta aos modelos clássicos tradicionais o efeito do progresso técnico, e o progresso técnico é valor residual das estimativas da produtividade do trabalho, produtividade do capital e participação do capital na renda nacional. Então, mas Marx descrevia que a inovação é importante, ele não utilizava esses modelos, mesmo sabendo que era importante, não utilizavam dentro dos modelos técnicos deles, ok? O modelo estático desconsidera mudanças e incertezas inerentes ao sistema capitalista, modelo estático, né? A tecnologia ela é exógena ao sistema econômico.
que ele quer dizer? Por exemplo, os modelos clássicos e neoclássicos são modelos estáticos, eles não consideram, né, as flutuações no modelo capitalista, essas variações que ocorrem no mercado global. É importante destacar isso aí. A tecnologia exógena é o sistema econômico, ou seja, a tecnologia não faz parte do processo econômico e ela entra só como um fator residual. Aqui, o modelo normal, tradicional, da função produção, e o modelo proposto por Solow. Em resumo, na teoria neoclássica, né, a tecnologia era considerada exógena à empresa, não fazia parte do processo de desenvolvimento da empresa. A firma não se apropriava diretamente do conhecimento, ou seja, o conhecimento, a tecnologia não era parte do capital da organização. Por outro lado, no período de 1999, o crescimento do produto per capita nos Estados Unidos, aqui é um exemplo, era devido mais às mudanças técnicas do que o mau uso do capital, ou seja, aquela ideia de injetar dinheiro na economia estava ficando defasada. Então, era mais os progressos técnicos, as melhorias nos processos, do que a injeção de capital. Solow propôs. Aqui é um exemplo. As diferenças na acumulação do capital ao longo não explica a divergência no crescimento da Coreia do Sul. Os modelos neoclássicos não explicam o crescimento econômico na Coreia do Sul. Aqui é uma projeção, 58, 90, do crescimento econômico da nação, né? Como ela chegaria, o seu nível de crescimento em milhões de dólares, isso. Nível de crescimento. A expectativa era essa, conforme os modelos neoclássicos normais. O que ocorreu foi esse crescimento. E essa diferença, essa diferença aqui é explicado pelo fator da tecnologia no crescimento da Coreia, né? Não são explicadas essa diferença, né? A diferença da acumulação do capital humano, tal. Outra teoria da escola neoclássica das inovações induzidas, que nós vamos conhecer, né? Que é a tentativa de inserir a tecnologia nos modelos neoclássicos. O progresso, a tecnologia, né, sendo importante para a promoção do crescimento. O progresso técnico é induzido por mudanças nos preços relativos entre força de trabalho e capital. Olha, o pensamento neoclássico era isso, que o progresso técnico é induzido por mudanças nos preços relativos entre força de trabalho, ou seja, o salário, ou o aumento das capacidades, né, produtivas, né, a otimização do trabalho, e o capital, ou seja, a injeção do capital, a forma dos investimentos. Então, o progresso técnico estava atrelado a isso, e não às inovações. Os modelos continuam com o conceito de busca do equilíbrio da economia, modelos neoclássicos. Fator gerador do progresso técnico. O que gera o progresso técnico? A demanda, a busca cada vez mais por aquele fator, por aquele produto, né? Surge então esse pensamento da demanda pull e o technology push, ou seja, a demanda determina, né, puxa, né, a demanda busca um produto, né, com o aumento da busca por aquele produto, e o technology push, a tecnologia empurrada, né, jogada no mercado. É a força de mercado no progresso técnico, condição suficiente vezes condição necessária. Ou seja, eu exijo, a demanda nos obriga a ter isso. Um exemplo, vacinas. A demanda por vacina é alta, então há necessidade de inovações tecnológicas. Hoje estamos passando por um processo de demanda pull, ou seja, a demanda está pedindo. Então, inovações, o processo de acelerar, de ter melhorias no desenvolvimento de vacinas surge nesse pensamento. E o Technology Push, condição necessária, dá um exemplo da Apple, né? Jogar um produto tecnológico no mercado e o mercado vai determinar o seu preço e vai regular o seu preço. Os modelos tecnológicos Technology e Push não explicitam a relação da ciência, tecnologia e produção. Ainda no pensamento neoclássico. Na escola institucionalista, alguns destaques como Veblen, ele descreve que a tecnologia é a soma de conhecimentos que a sociedade possui em determinado momento. O objetivo econômico, né? E a tecnologia é responsável pelas mudanças das instituições. E aí um ponto, né,
vou dar um exemplo, modelo de produção de veículos, através das melhorias tecnológicas do sistema Toyota, promoveu mudanças em outras instituições. E as inovações vão ser fatores essenciais para as mudanças. Hoje, vamos dar o exemplo, o carro Tesla, os carros elétricos, a tecnologia elétrica vai promover mudanças institucionais, né, na forma de pensar, de produzir. As invenções são fruto de um sistema complexo de criação e curiosidade do ser humano. A aplicação de invenções gera o desenvolvimento tecnológico. A aplicação das invenções vai promover o desenvolvimento tecnológico. Então, vocês estão vendo que as escolas vão procurando o progresso tecnológico até antes descartado, né? Começa a ser fator essencial no desenvolvimento econômico. Conforme as escolas vão crescendo no pensamento, vão difundindo seu pensamento, eles começam a entender a importância da tecnologia no desenvolvimento econômico. Veblen descreve que o excesso de desenvolvimento tecnológico eleva a depreciação de equipamentos. O que ele está querendo dizer? Um exemplo, aquele seu celular, o iPhone, não sei qual a sequência dos iPhone, o iPhone primeiro que você usou, ele está tão defasado tecnologicamente do iPhone atual, que isso ocorre a depreciação, a perda de valor daquele produto. Então, o excesso nesse desenvolvimento tecnológico acaba depreciando alguns produtos. O excesso, por exemplo, nos carros elétricos acabará depreciando os custos, o valor da gasolina, de outros produtos. Então, a inovação, ela acaba promovendo isso. E as empresas dominantes podem bloquear o progresso técnico. E é o que ocorre, né? Se a gente for observar, a lâmpada, né? A lâmpada, para ela crescer, se desenvolver, ela ocorreu várias, vamos dizer assim, mitigações das empresas de querosene que tinham na época, porque antes do surgimento da lâmpada, da energia, da questão da eletricidade, das casas sendo iluminadas por lâmpada, existiam empresas de querosene que usavam para os candeeiros, né? Então existia uma briga muito grande para não entrada daquela tecnologia. Hoje, com os carros elétricos, há também uma disputa para não entrada, que é aquilo que não vai existir barreiras às empresas que tomam conta daquele mercado para que o progresso ocorra. Então, isso também é um fator que interfere no desenvolvimento tecnológico. Os aspectos subjetivos das condições necessárias para a concorrência de inovações também interferem nesse desenvolvimento. Um pouco parecido, a escola institucionalista, deixando bem claro, ela faz uma crítica, né, no sentido de que as inovações elas acabam sendo barradas no processo tecnológico por causa, né, dessas questões das organizações que dominam, e que a importância das inovações para o crescimento tecnológico. Na escola schumpeteriana, digamos que é o motor da dinâmica econômica, Joseph Schumpeter, ele faz uma crítica da teoria neoclássica, onde a teoria neoclássica descrevia que a tecnologia era exógena à empresa, ou seja, ela não interferia no processo, no crescimento, ela não interferia no processo produtivo. Schumpeter diz, não, a tecnologia, a inovação é importante para o crescimento de uma organização. Então, ele diz que as mudanças econômicas que nós temos são resultado de impactos de inovações no sistema capitalista. E aí ele vai fazer uma aplicação corroborando ciclos de Kondratiev, que vamos ver em outra aula, onde a ruptura, vamos dizer assim, o crescimento econômico, ele vai ser resultado das inovações que o sistema capitalista fez. Aí vai falar das revoluções industriais, a máquina a vapor, a aviação, o carro, entre outras inovações que foram importantes para o desenvolvimento, para o sistema capitalista. Ele correlacionou as inovações, empresários e ciclos econômicos, ou seja, essa importância que tem as inovações, e a importância que os empresários têm das inovações, e a importância que eles têm no ciclo econômico, de recessão, de crescimento, de recessão, depressão, entre outros. Defendeu a ideia da destruição criadora, que são mudanças espontâneas, descontínuas no processo dinâmico. A gente vai ver também, quando for falar sobre Schumpeter, né?
essa ideia da destruição criadora. O que é a ideia da destruição criadora, né? Que é pegar aquele mesmo produto, quebrá-lo, vamos dizer assim, destruí-lo e criar um novo. Isso é importante. Um exemplo, já vou dar um spoiler aqui, é o CD, né? Que o sistema de CD, o disco de vinil, passou para o compact disc, né? Que é o CD. CD passou para o MP3, né? O MP3, MP4, e assim simplesmente teve uma destruição e criação de novos produtos importantes para o capitalismo, reforçando a importância da inovação para o desenvolvimento econômico e desenvolvimento capitalista. A economia não tende ao equilíbrio e não atinge o estado estacionário. Schumpeter descreve a crítica também que ele faz ao pensamento neoclássico de estático, que a economia não é estática, não é um equilíbrio em si. Ela não tem um estado estacionário, não é um ponto em que que os preços vão estar iguais, que as condições vão estar iguais. Não existe, é um comportamento dinâmico, é a visão dele. Porque vai ter flutuações, a economia é formada de flutuações, então ela não tende ao equilíbrio. Schumpeter, as inovações são processos determinados por inúmeras variáveis. Algumas variáveis, que é a interação entre os pesquisadores, a economia, a importância de se observar as tendências, as políticas que interferem no processo, né, que é aquilo que nossas políticas econômicas interferem no processo de inovação, os marcos, né, as políticas cambiais, financeiras, não, políticas cambiais, monetárias, fiscais e tudo mais, vão interferir no processo econômico. As questões sociais, culturais, né, as instituições de pesquisa e desenvolvimento. Ele traz a ideia do empresário e do inventor, a importância da inovação para o empresário, que o empresário precisa pensar como que o seu sistema tem que ser um processo construtivo de crescente. A inovação versus invenção, a importância de se conhecer a inovação, o que é inovação, o que é invenção. E os neo-hegelianos, né, que são contemporâneos dele, e dão sequência ao trabalho dele, descreve essas principais interdependentes, né? Descrevem que só vence nos mercados os empresários inovadores, aqueles que estão, é o exemplo, a Amazon, a Apple, a Facebook, empresas que estão no topo, porque inovaram, se essas empresas não continuarem a inovar, vão vir outras empresas. Imagine quais as empresas da década de 90, vocês vão lembrar de marcas como Kodak, vocês vão lembrar de marcas como Fujifilm, vão lembrar da Xerox, empresas fortes na década de 90, e hoje empresas que não inovam. Então, empresas, por exemplo, no mercado hoje televisivo, se não inovar, o mercado streaming vai engoli-los. Então, tem que... Hoje o mercado, o modelo schumpeteriano, o modelo neo-schumpeteriano, a ideia da inovação, da importância. Empresas que não, vamos imaginar o que era o rádio antigamente para o que é o rádio hoje, né? A importância que tem do rádio. A TV, daqui a uns anos, não vai mais ter o mesmo perfil que tem hoje. Vai ter, o mercado consumidor não vai ser mais esse, o mercado streaming já está ganhando os espaços, né? O Estado necessita, os neo-schumpeterianos observam a importância do Estado no processo legislativo, regulatório e tudo mais, instituições visando a introdução das porta dos marcos legais, né, entre outras ações que dão suporte ao processo inovador e não criam empecilhos. O mercado seleciona empresas com foco na diferenciação de suas atividades, onde está auxiliando, né, e o mecanismo de seleção do mercado versus os mecanismos de aprendizado das firmas atrasadas, ou seja, o mercado, né, determina, né, quem é o maior, mais forte, através das inovações. E as firmas atrasadas precisam crescer para se manter nesse mercado. Então, essa é a importância. Schumpeter refuta os neoclássicos do progresso tecnológico, né? Mas ele também deixa bem claro que o capital é importante, o capitalismo é importante para o desenvolvimento tecnológico, das inovações. E ele tem que ser precursor. Os neo-schumpeterianos entram no mesmo pensamento. A inserção de aspectos qualitativos na análise do sistema econômico. As teorias tradicionais, para eles, as teorias tradicionais não explicam as econômicas, os pensamentos tradicionais da economia, não explicam as transformações que temos, ou seja, as inovações explicam as transformações que nós temos. A teoria evolucionista, a aproximação da economia com a biologia,
defendem a teoria evolucionista, a economia com a biologia, o comportamento do ser humano, as mudanças humanas, entendimento de um sistema mecânico, né? O aprendizado, a reversibilidade, a complexidade, a causalidade, os conceitos biológicos sendo fatores importantes para os desenvolvimentos. Que o exemplo, Giovanni Dolce, né, descreve a relação direta entre ciência e trajetórias lógicas, a importância da ciência, os avanços que a ciência, que hoje, as tecnologias que nós temos hoje, são frutos dos avanços da ciência. As melhorias são frutos dos avanços das ciências. Soluções de questões técnicas são fruto de pesquisa em ciências. As divergências tecnológicas, vamos dizer assim, que foram quebradas, são frutos das melhorias da ciência. Quanto mais a ciência avançar, mais novas tecnologias podem surgir, computador quântico e outras tecnologias nanomateriais, o grafeno e outras soluções que são fruto do desenvolvimento e do avanço da ciência. Ele descreve que os paradigmas tecnológicos orientam a pesquisa, né, o comportamento da tecnologia, a forma com que a tecnologia tem, elas orientam, né, qual tendência, qual segmento, qual o norte, né, que a ciência, que a pesquisa terá traçar, e que as inovações radicais são função das descobertas científicas. Vocês forem observar, as inovações radicais são funções disso. Vocês forem olhar para o grafeno, é uma descoberta científica e vai se transformar numa inovação radical. O avião foi fruto de uma descoberta científica, de um estudo científico, e surgiu uma inovação. Então, só vai surgir inovações radicais através das descobertas científicas. A importância da ciência. O Christopher Freeman descreve as estratégias ofensivas, são aquelas estratégias de você entrar no mercado de forma agressiva, né, com preços e condições e de formas absurdas, inovando com tecnologias e tudo mais. As defensivas são aquelas que você aguarda, você acompanha o mercado, você injeta menos, você investe menos em tecnologias, você investe menos em inovações. As imitativas, o que fizeram, eu vou acompanhar. As oportunistas utilizam a situação ao seu favor, conforme o mercado, as condicionantes, né? E o impacto da tecnologia nas empresas. Ele escreve a importância das tecnologias nas estratégias da empresa, o pensamento da visão estratégica da empresa, utilizando a tecnologia como seu exemplo. O Nelson Winton acrescenta os conceitos biológicos na economia, seleção, rotina e busca, a ideia de seleção, rotina e busca, a ideia de seleção natural do desempenho, ou seja, aquela ideia da biologia, da seleção natural, sobrevive os mais fortes, né? Com os fortes inovadores expulsionando os mais fracos, ou seja, os mais fortes, os que inovam, impulsionando os que são mais fracos a crescerem. Os padrões de desenvolvimento e inovações assimilados à rotina das firmas, o comportamento, né? O ambiente de seleção, mercado ou fora do mercado, ou seja, você está dentro do mercado ou está fora do mercado, e a racionalidade limitada, comportamento, pensamento racional limitado. Então, aqui é um breve quadro mostrando as correntes, né? Corrente clássica, o Adam Smith, que foi referência para Malthus e David Ricardo, que é referência para Marx, né? O Marx é referência para Marx, o David Ricardo. O Ricardo é referência na escola neoclássica para o Mill, né? James Mill. O James Mill é referência para Walras, Marshall, né? Que não foi descrito, Faixa e Solon, né? Na corrente neoclássica. E eles se fundamentam a escola keynesiana, aqui Marx, no sistema socialista, faz parte da escola clássica, e abre um parênteses aqui, que o socialismo está dentro desse pensamento clássico. A escola keynesiana, né, que utiliza muito do pensamento de Malthus, da questão do protecionismo, da intervenção do Estado, e dos pensamentos de Walras, Marshall e Solon. E aqui a escola clássica também corrobora a escola institucionalista de Veblen, que também corroboram o pensamento de Schumpeter e a escola neo-schumpeteriana, como eu estou falando. Não é que sejam divergentes, eles aproveitam partes positivas ou negativas de cada escola
e vão aprimorando. Então, hoje, o que a escola schumpeteriana, a escola schumpeteriana defende é mais uma ideia voltada ao progresso tecnológico, a importância da intervenção, sim, do Estado de forma regulatória e para promover o desenvolvimento econômico e tecnológico das nações. Uma análise crítica das escolas, abrindo um parênteses aqui bem grande para todos, com letras, tamanho Arial, fonte, sei lá, 60, negrito, para deixar bem claro. Professor, você está tendenciando o pensamento? Não. Análise crítica. Procurei fazer essa análise crítica. Não estou dizendo que nenhuma escola é perfeita, mas oriento a observar os dois pontos contraditórios e procurar entender o que é de bom em todos. Então, por exemplo, a escola clássica, a criação de macroeconômicos está microeconômicos, ou seja, o pensamento na microeconomia foi surgindo na escola clássica. E já na escola neoclássica, aborda também os modelos macroeconômicos, ou seja, acrescenta os modelos macroeconômicos. Então, a visão global, a visão de mundo, a escola neoclássica tem, a escola neoclássica tem, a escola clássica não tem, a visão mais microeconômica. Ah, professor, você está sendo contra a escola? Não, a escola clássica, a visão microeconômica, a importância, aquele tempo, vou deixar bem claro, aquele tempo se justificava o pensamento deles contra o mercantilismo, a questão da importância da distribuição do trabalho, por Marx e por Ricardo, a importância o valor do trabalho, a renda, o trabalho ser responsável pelo aumento da renda e não a agricultura. Isso são coisas importantes da escola clássica, que eu não estou dizendo que a escola clássica errada, tem partes boas, só que a visão deles é a Europa, mesma moeda, mesma competitividade. Já os modelos neoclássicos avaliam complexidade do mundo, não é só a Europa, eles avaliam o mundo, Estados Unidos, China, Japão, Brasil, Índia, mundo. Então, é essa diferença que tem da abordagem para o outro. Já o pensamento keynesiano, ele busca corrigir as falhas do livre mercado, do laissez-faire, proposto pela escola clássica, né? A escola neoclássica também defende o laissez-faire. O modelo não é contra o modelo keynesianista, não é contra o capitalismo. Ele descreve que em momentos de crise é necessário a estatal para promover o aumento da demanda, para mover a renda, aumentar a renda e o aumento da demanda. É esse o ponto que ele descreve. A escola neoclássica descreve os modelos macroeconômicos, como eu falei, porém não considera o progresso tecnológico no desenvolvimento, a não ser com solo, que aí ele vai na importância do progresso tecnológico. A institucionalista defende o progresso tecnológico, né? Aí, próximo de solo, né? Depois de solo. Descreve que as organizações dominantes podem definir o ritmo da visão tecnológica, a questão de que as organizações que dominam aquele mercado podem impedir ou atrasar o progresso tecnológico. Um exemplo, vou dar um exemplo da Kodak. Kodak era a líder do mercado de filmes, de máquinas fotográficas, sempre volto para o exemplo da Kodak. Tudo mais. Eles tinham a tecnologia da máquina digital e não queriam, já tem inovação, queriam lançar inovação depois de 10 anos, ou seja, diminuir o ritmo da difusão, atrasar o ritmo da difusão. Por quê? Eram líderes de mercado, eles iam perder aquele mercado de venda daqueles produtos, porque ia surgir uma nova inovação que não precisavam daqueles produtos. Então, eles escrevem que essas organizações acabam interferindo no ritmo da difusão tecnológica. A escola schumpeteriana defende a inovação como fator de competitividade, a importância da inovação, do progresso tecnológico como fator competitivo, e descreve que o capitalismo deve ser o indutor do processo inovador. A escola neo-schumpeteriana descreve que, além dos reinvestimentos do capitalismo e inovações, o Estado precisa criar leis que apoiem um processo inovador, os marcos regulatórios, né? Deixando bem claro, não é que as vertentes sejam pró ou contra o capitalismo, intervenção ou não do Estado. É bom se analisar todos os pesos e traçar uma visão mais coerente do contexto. Não é A nem B, é procurar observar e extrair o melhor de cada pensamento deles.
E aí fica-se a crítica. Qual pensamento está correto? Ou qual o pensamento perfeito? Particularmente, né, espero que agora fique bem mais claro, não defendo que seja A, B ou C. Na minha visão, eu acho interessante o modelo keynesianista e o modelo schumpeteriano. Qual minha visão? No modelo keynesianista, o Estado intervém em momentos de crise para que a economia não sofra, porque ele sabe que o modelo capitalista não vai segurar a economia, ele não vai gerar mais emprego. Então, o Estado entra, né, promovendo o aumento da demanda, o aumento do emprego. Keynes descrevia que quanto mais aumentar a sua renda, se por exemplo você recebe R$ 1.000 hoje, seus custos são R$ 1.000, você vai gastar tudo com seus custos. Se você aumentar a sua renda para 2.000 e hoje seus custos são de 1.000, você vai procurar fazer com que esses 2.000 ou R$ 500, esses 2.000, você utilize para poupança. Então, essa era a importância do Keynes. Ele escrevia que o aumento da renda promoveria um incremento na poupança. Você procuraria poupar mais. Chegaria a um ponto que o Estado não precisaria mais investir. A poupança já sobrepunha sobre os investimentos. Então, o que ocorreria seria mais uma retração da demanda para que ocorresse da oferta, vamos dizer assim, para que ocorresse um equilíbrio de mercado. E você começa a consumir mais, vamos dizer assim, os preços aumentavam, diminuíam, forma a regular para que ocorresse o equilíbrio de mercado. Então, o Keynes, ele já tem uma visão nesse sentido, de intervenção no momento de crise, entendeu? Entre outros fatores. O Schumpeter descreve que o capitalismo é importante, que o fator tecnológico é importante para o desenvolvimento das nações. Estamos numa escola de ciências e tecnologias, no bacharelado de ciências e tecnologias, e eu acredito que todos são a favor do desenvolvimento tecnológico, do crescimento tecnológico. Então, nessa corrente keynesianista, por pensar no sentido da importância do investimento na economia, do crescimento, né, do aumento da renda, para não deixar o país entrar em crise, né, de quebrar a economia, né, e aumentar a renda, e a escola schumpeteriana e os neo-schumpeterianos por defender a questão do progresso tecnológico, alinhado também a esse pensamento, o progresso tecnológico e o crescimento e a importância do capitalismo nesse processo de inovação. Aqui a charge, ela deixa bem claro, o empresário aqui, quando seus resultados, né, estão perfeitos e tudo mais, basta a intervenção do Estado na economia. Quando os resultados ficam negativos, em crise, basta a intervenção do Estado na economia. Mesma frase, só que uma é, eu não quero o Estado. Aqui, não, a gente precisa do Estado. Então, minha crítica é, em momentos e momentos, a necessidade ou não do Estado, né? Aqui eles não vão querer o Estado, estou muito bem, né? Aquela ideia de estou gordo, estou feliz. Mas quando eu precisar, estou sofrendo, eu preciso do Estado para intervir. Ah, professor, o senhor está querendo, sua corrente é certa? Não, estou dizendo que o meu pensamento é o correto, mas o que eu defendo é o progresso tecnológico. O que eu defendo é o pensamento de que as inovações e que em algumas situações, em alguns modelos, o Estado tem que intervir, sim, para não deixar a economia em crise. E que o modelo, né, de que o próprio mercado vai se regular, ele é, sim, um ideal em que as economias estão em mesmo nível de competitividade. É um modelo interessante. Mas lembrando que a economia não é estática, a economia vamos dizer assim, fluida, tem uns ciclos econômicos. E aí onde Schumpeter descreve, né, o crítica que ele faz, que é a importância de que a economia não é estática. E algumas correntes, né, o institucionalista, o keynesianismo, a ideia de que a corrente não é, a economia não é estática. Então é isso, gente. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.